Fala galera, eu sou o Marcelo Heck, redator da Mindset, e esse é o Hack Play. Então sejam todos bem-vindos. Mas o que é o Hack Play? Além de um trocadilho com meu próprio sobrenome, é uma oportunidade para conversar com quem faz publicidade fora de São Paulo ou até mesmo das grandes capitais. Afinal de contas, a gente joga o mesmo jogo, mas disputamos um campeonato bem diferente. É um bate-papo leve e descontraído para conhecer um pouco mais sobre esses publicitários, seus trabalhos e sem nenhuma cerimônia, com a pretensão de levantar a discussão sobre o nosso mercado. E também como podemos transformá-lo a partir de profissionais inspiradores que estão colocando ideias criativas na rua nessas realidades mais próximas do nosso dia a dia. Abre parênteses, é claro, sem perder São Paulo de vista. Fecha parênteses. E para esse primeiro episódio, a escolha não poderia ser outra. Marcos Manarelli, o Marquinhos, diretor de criação e sócio aqui da Mindset. O cara tem muita coisa legal para contar, sem falar na facilidade de só trocar de sala para conversar. Bom, em vez de apresentar o entrevistado, com a palavra, ele mesmo. Fala galera, boa noite. Bom, primeiro é um prazer participar desse projeto seu. E para mim é uma honra assim, ser o primeiro entrevistado. Eu sei que também foi mais fácil, né? Porque você só subiu a escada. Mas eu acho que é um projeto interessante, né? E estou aí para poder colaborar e torcer pelo seu projeto. Aí vamos embora. Bom, aqui em Ribeirão Preto é o Marquinho, né? O Marquinho. Mas eu não sou de Ribeirão Preto. Na verdade, eu nasci em Araçatuba, que é interior de São Paulo. Não é tão longe daqui. Mas eu acho que contando um pouco da história, assim, como é que eu comecei a entender ou a pensar, a gostar de publicidade, foi bem na infância mesmo, assim. Desde moleque eu já tinha uma predisposição para criar coisas, assim. Pra você ter uma ideia, assim, ia ter futebol na rua lá, jogar o time da minha rua contra o da rua vizinha. Tinha que fazer jogo de camisa, eu que fuçava, eu que desenhava o logo, levava na época lá na malharia para o cara passar o meu desenho pro programa, porque eu ainda não mexia, né? E aí eu que fazia isso, pensava na camisa, qual que ia ser a cor, o distintivo. Depois, mais moleque, assim, também, na hora de fazer a zoeira com os amigos, na sala eu criava umas historinhas, fazia desenho. Então eu sempre tive essa veia pro lado da criação, né? E aí os anos foram passando, assim, eu fui vendo que cada vez mais a publicidade tinha a ver com o que eu queria estudar, enfim, o que eu queria ser como profissional. E aí eu lembro, já no colegial, eu comecei a ver muita propaganda mesmo, os filmes publicitários das grandes marcas, né? Naquela época ainda podia filme de cigarro, né? Tinha aqueles putas filmes da Marlboro, filme da Nike. Eu fiquei apaixonado, falei, puta, acho que é isso que eu quero fazer, né? E sempre com esse que eu achava muito legal desses filmes, não era só questão da produção, né? Mas tudo que envolvia, né? A música, a direção de arte, o roteiro, as ideias ou as sacadas, às vezes aquela coisa do humor na propaganda, né? Que aí os filmes brasileiros nadam de braçada, assim, de ganhar muito prêmio, de ser muito bom. Acho que foi isso que me cativou. Eu não sei se estou me alongando demais, né? Não, cara, o papo é esse mesmo, a ideia é ser solto. Tá, e aí você teve interesse desde de criança e como é que... Tinha essa aptidão. Aí eu vim fazer o colegial aqui em Ribeirão Preto. Né? Meu pai é professor de inglês. Galera que é de Ribeirão aqui deve conhecer ele. Foi o pai Coque por muitos anos. E aí eu fiz o colegial aqui
e tentei fazer as faculdades, prestei Unesp, USP e não lembro qual outro. Todos os cursos propaganda? Nenhuma tentativa de outro curso? Teve na Unesp, cara. Aí tem uma história engraçada aí. Porque assim, na USP eu tentei publicidade e propaganda. Na Unesp eu tentei desenho industrial. Como eu te falei, eu sabia que eu tinha uma aptidão e uma vontade de aprender coisas relacionadas à arte, né? Então, chegou no terceiro colegial, eu falei, vou fazer na USP publicidade, mas vou tentar na Unesp desenho industrial, porque eu vi naquela época eu tinha, acho que acabado de abrir um curso de, não aquele desenho clássico, né? Já tinha programação visual, que aí tinha desenho de embalagens, era desenho de até programas de softwares e tal, e eu achei, de desenhar o layout deles, eu achei interessante. Que é uma coisa que hoje nada de braçada em embalagem, marca, é uma coisa que tu... mas, por exemplo, lá na Unesp é um curso mais técnico, né? Certo. E foi aí que eu vi realmente porque tem uma grande, acho que diferença que muitos jovens, na época, assim, vai um tempo para você entender. Não é porque você quer ser diretor de arte que você precisa ser um puta do ilustrador, um puta fotógrafo, ou manjar pra caralho de todas as artes, né? De executar, eu quero dizer, mas você precisa ter as referências, conhecer o que é bom, conhecer os movimentos, conhecer as escolas, os períodos de arte. Você não precisa ser esse artista, né? E foi mais ou menos o que aconteceu, porque eu falei, gosto de desenhar, sei que eu não sou nenhum ilustrador e tal, e fui fazer essa prova de desenho industrial lá na Unesp. Aí chegou lá para fazer a prova técnica, tinha uma galera que, era 70% oriental, tá ligado? Aí eu sentei para fazer a prova técnica, aí eu olhei os caras com puta de um estojo, assim, com 8 tipos de lápis, estilete, um negócio de sei lá que ferramenta que era, de compasso, esquadro, mais uns negócios específicos para quem desenha, né, que gosta pra caramba. E eu falei, velho, me ferrei. E eu lembro que a prova foi desenhar um carretel de linha, né? E aí tinha 1 hora para desenhar esse carretel de linha, só que tinha um porém, tá ligado? Tinha um plastiquinho de proteção do carretel de linha, que dava aquela transparência, além da linha. E aí, velho, eu comecei a desenhar aquilo lá, assim, de uma maneira tosca, né? E às vezes eu olhava pro lado, né? Mas essas provas não tem nem como colar, né, velho? Que é seu talento só para dar uma olhada na técnica. E eu lembro que tinha 2 japas, um de cada lado, de onde eu tava sentado, velho. Deu 10 minutos, eu olhei pro lado, velho. Os caras parecia que tinham batido uma foto do carretel. Saca? Você via a transparência, você via a textura da linha, você via o fio passando, assim, né? No carretel. Eu falei, cara, ali eu tive certeza que falei, não é isso. E aí, propaganda. Então, aí eu falei, vou fazer cursinho e tal, e optei por fazer uma faculdade que tinha acabado de abrir aqui em Ribeirão, que na época, hoje eu nem sei mais qual nome virou, mas na época era as faculdades Koch, né? Que depois virou Uniceb, que depois virou Estácio, e agora acho que continua Estácio, acho. Não sei se vai voltar a ser SEB. Não sei. Mas optei por fazer o curso aqui em Ribeirão, né? Eu gostei pra caramba da cidade, gostava dos amigos que fiz aqui, né? Minha família já estava aqui. Então eu optei por fazer o curso aqui. Fiz lá na época, né, nas faculdades Koch. E foi assim, né? Fiz o curso. Só que sempre fui aquele aluno
tinha lá o curso para fazer, mas tudo que aparecia relacionado à propaganda ou que me pudesse abrir mais a cabeça, eu fazia, né? Então, é muito comum você entrar no curso de publicidade e propaganda e até, acho que cada vez mais, né? Eu lembro que na minha sala não tinha muita gente que estava ali, metade não sabia por que estava ali. E dessa metade, não sabia o que queria fazer na publicidade e propaganda. Então, eu já sabia que eu queria ser criativo, que eu queria desenvolver a direção de arte e que eu ia trabalhar em agência, né? E dos meus amigos, assim, a maioria estava ali para fazer o curso, mas já pensando não dentro de agência, pensando em trabalhar no marketing, porque o curso de publicidade dá essa possibilidade, né? Ou trabalhar no atendimento, na parte comercial. Mas assim, na minha sala de gente que estava afim de criar, de ser criativo ou redator ou diretor de arte, não chegava nem a 10%. Assim. E aí tu já foi para estágio em agência? Fiz estágio a partir do 3º ano. Na Altype, que hoje não existe mais. Na época era uma agência conhecida no mercado, atendia as contas da Unimed aqui da região, tinha outras contas, mas nessa época era muito moleque assim também, né? Então você faz o estágio, você tá ali aprendendo, mas eu tinha outras prioridades também. Você está na faculdade, você quer também curtir aquela fase. Mas eu fiz o estágio, que era obrigatório, né? Mas foi bom. Conheci amigos que eu tenho até hoje, né? Nessa primeira agência. E eu acho que é importante, sim, para quem está fazendo a facul, sempre, quanto mais cedo, né? Entrar na agência e fazer o estágio vai ser melhor. Para conhecer o mercado, para realmente saber se é isso que ele quer, né? Mas foi a primeira agência que eu fiz estágio. E depois da Altype você passou por? Aí eu fui para Fundace, que era o MBA da USP, né? Que vende os MBAs da USP. E lá dentro tem uma house para fazer as campanhas tanto internas quanto externas, né? E eu entrei lá por indicação de um amigo que estudou comigo PP, o Maurício Nassar. Ele estava indo para Lyon fazer uma dupla diplomação. E aí ele já me indicou de cara, falou, tô saindo, tem um amigo que gosta de direção de arte, manda bem, vou indicar vocês, hein? Entrei lá, acho que eu fiquei 1 ano e meio, não lembro direito. Mas foi no período assim, do 4º ano, até eu me formar, eu fiquei mais um pouco, né? E logo em seguida eu já fui para a 6P. E na 6P você passou 12 anos, né? Isso. E pensando em agência, tanto aqui do interior quanto de São Paulo, né? É um tempo grande, assim. Muitos criativos não é comum ficar tanto tempo dentro de uma agência, mas lá na 6P isso é possível, né? Dá para você ir se desafiando e tem oportunidades, então por isso que eu fiquei tanto tempo lá. E na verdade passou pela minha cabeça, assim, mais novo, aquela pulga que acho que todo criativo tem de ir para São Paulo, de trabalhar em grandes agências, né? Trabalhar com contas gigantes, sei lá, como Havaiana, Itaú. Esse sonho passou assim para mim, né, um tempo. Mas como eu te disse, assim,
tinham várias coisas aqui que são importantes para mim que me fizeram decidir ficar, né? Família, amigos, o trabalho que era legal, era desafiador, então assim, eu também fazia, mesmo com cliente às vezes pequeno ou sem muita verba, eu sempre procurei e falei, vou tentar fazer um trabalho que eu tenha orgulho, que eu coloque no meu portfólio e possa levar essa pasta, mostrar com o cara de São Paulo e falar, velho, você não perde nada, sabe? Então eu fazia isso, assim. E São Paulo também, eu tinha essa coisa de... que sempre passou pra gente, algumas coisas assim, de tipo, cara, você vai lá, não vai ter mais vida. E aí, isso assim, pegou muito pra mim, né? A questão de trânsito, de tempo. Só que, talvez, hoje um pouco mais velho, eu vejo que, e tendo amigos que estão lá, eu acho que às vezes você que tem que colocar os limites até onde você quer ir. Por exemplo, tem uma galera lá que trabalha pra caralho, que vira à noite, mas o cara quer, sei lá, velho, o cara quer ganhar um leão, o cara quer ser muito foda naquilo, então ele vai ter que pagar esse preço, entendeu? Não tem como não ter... Ele vai ter que treinar mais que os outros. É um pouco cruel, né? Essa competição de... Mas eu acho que é um pouco de mito também, viu? Se você for ver, que hoje eu tenho amigos que moram lá, que são da área, e, cara, eles levam, comparando com o Ribeirão, dentro da medida do possível, uma vida normal, assim, saca? Trabalha, tem lazer, tem vida. Então, acho que é um pouco também de mito desse negócio, né? E da mesma coisa do mito ao contrário, que fala assim, no interior não tem propaganda legal, não tem criativo, ou é ultrapassado, é defasado. E hoje eu acho que não é mais assim, entendeu? Mudou bastante. E aproveitando isso de fazer bons trabalhos, você fez um monte de trabalho legal na 6P, e eu vou falar de um específico que rendeu um Profissionais do Ano da Rede Globo em 2015, né? Tu fez com o Duca, trabalhando de Mauá. Fala um pouquinho aí desse processo criativo e, claro, ganhar o prêmio, né? Que é importante. E nessa campanha específica, o Eduardo, que já tinha trabalhado na 6P, logo no começo, quando ele se formou e tal, depois ele foi para São Paulo e ele voltou para 6P. Eu não lembro direito os anos, tá? Mas eu lembro que ele voltou e eu e ele, a gente trabalhou na 6P no começo, né? Tanto eu quanto ele, a gente era moleque, assim, tinha acabado de se formar. E a gente não tinha... fazia os trabalhos menores, né? E tava ali aprendendo, tipo, com uns caras muito foda, tipo, Nagaia, Patrícia, que tá em São Paulo. E a gente veio de uma levada que tava aprendendo ali, né? Eu, Du, a Val, que depois foi para São Paulo, o Fabrício também, são talentos lá, a Marcela. A gente era tudo moleque aprendendo. E esses são os amigos que eu falei que estão lá e estão se dando bem, né? Quando eu citei atrás lá, na hora que você me perguntou de São Paulo. E aí o Du voltou e eu falei, putz, agora a gente vai ter a oportunidade de fazer uma campanha junto, assim, com um cliente legal, com verba. E a sintonia nossa é muito boa, né, velho? Assim, tem dessa, né, de duplar. De você ter um parceiro que, na hora que você dá uma ideia, ele te devolve algo que faz a ideia ficar maior. Se a ideia tiver uma bosta, ele também se posiciona. Eu e o Eduardo, a gente tem uma relação de amizade e de criar muito boa, né?
E eu acho que foi isso aí que deu a liga, né? Caiu essa campanha pra gente fazer. E o Du já tinha feito também bastante curso e muita experiência com roteiro. E a gente teve essa ideia, né, da campanha do Vai Lá e Faz. Eu não lembro exatamente, assim, só para você ter noção como a dupla funcionou, mas eu lembro que, assim, tava nessa época de usar muita hashtag e tinha que ser uma frase curta para hashtag, né? Tinha lá o conceito da campanha, os títulos que eram bem legais, assim, e tal, mas precisava de uma frase curta. E tem que ter o hashtag, e eu lembro que eu peguei e escrevi alguma coisa parecida com Vai Lá e Faz. Só que eu sou diretor de arte, né? Então tava meio capenga, eu tava grande, não sei direito. Aí o Du falou, não, deixa comigo. Pegou, né, não lembro direito, mas sintetizou e veio com Vai Lá e Faz. E foi tão forte assim que a gente depois criou um manifesto, e esse conceito ficou 3, 4 anos, né? Meio que virou uma identidade da Barão. Então assim, o pessoal falava lá, virou o nosso Just Do It, sabe? E identificou com os alunos e com os professores, os funcionários. Foi uma coisa muito legal. Toda essa sinergia, eu acho que na hora que a gente foi fazer os filmes e toda a campanha, ela apareceu, né? Ela ficou clara na campanha, essa sinergia. E aí a gente participou do Prêmio Profissionais do Ano, né, da Globo, e fomos para a final, né, porque eles escolhem, né, dentro de toda a região aqui os melhores filmes, e foi muito legal, cara, ter ganhado esse prêmio, né? É um prêmio diferente porque te dá uma outra visibilidade, né? Eu já participei de prêmios aqui do interior, só que o Profissionais do Ano da Globo te dá uma outra, como é que fala? Uma outra vitrine, assim. Então foi do caralho, porque também ganhei esse prêmio com um amigo de começo de 6P, que volta depois de um tempo, e ele, nessa outra passagem, ele ficou um período curto também, e tive o privilégio de trampar com ele e ainda ganhar esse prêmio, sabe? Então foi muito legal, velho. Cara, e lá você construiu carreira, né? Começou lá do comecinho e acabou virando diretor de criação, né? Eu comecei lá como DA, como assistente, né? Como eu já tinha sido estagiário na Altaip e depois fui para a Fundace, meio que um faz tudo, né? Além de fazer campanha, também ajudava a pensar em planejamento, às vezes fazer outros trabalhos, né? Aquele coringa. Quando a 6P me convidou, foi para atender foi para ser já assistente de arte, né? Eu lembro que eles tinham acabado de conquistar a conta da Gnatos, da Gnatos, e mais uma outra conta. Da Barão. Da Barão? Não, só da Gnatos. A Barão foi depois. E aí eu fui para lá, né? E aí entrei como assistente, e como eu te disse lá, eu tive a oportunidade de crescer na profissão. Fui crescendo os cargos lá e até chegar a dividir a direção de criação, né? Porque lá trabalham com núcleos. Uhum. Mas foi bem legal essa trajetória aí. Trabalhei com clientes legais, assim, de diversas áreas. Fiz muitos amigos que eu tenho até hoje. E tenho muita gratidão, assim, por todo esse tempo lá que eu passei. Pô, não, é uma puta história que tu tem lá, né, cara? E tu fez essa passagem, né, de diretor de arte para diretor de criação, né, dividindo o núcleo. Como essa mudança do cuidar do seu trabalho para ter que gerenciar o trabalho dos outros também?
Então, é uma coisa que você não aprende, né, velho? Assim, não tem na faculdade. Hoje tem até já alguns cursos, mas é na vivência, é na porrada, é no erro. Então, assim, eu não tinha... eu era um diretor de arte que depois eu precisei supervisionar outros assistentes de artes, né? Então, validar o conceito criativo, ver se a arte dele estava alinhada com o briefing e tal. Isso você vai aprendendo na prática, assim. Você tem que também... É uma mudança interessante, porque a partir do momento que você passa a fazer a direção de criação, você tem que ter um jogo de cintura e ter como é que eu vou falar? É uma inteligência emocional também, sabe? De lidar com criativos diferentes, que têm temperamentos diferentes, e fazer aquilo lá dar um jogo, velho, né? E no dia a dia, na pauleira, com prazo, com atendimento às vezes pressionando, e aí você vai desenvolvendo. Eu acho que você não... É um processo, saca? Tipo, você é diretor de arte, de repente você está dirigindo uma equipe, você vai errar bastante, né? Às vezes você vai errar, é normal, é natural, mas você vai desenvolvendo essa liderança, né? Eu acho que você, claro, fazer um curso, ler livro, tudo ajuda você a aperfeiçoar, mas eu acho que só com a prática, cara. Com a prática mesmo e de ver se você quer isso também, né? Né? Tipo, lá na 6P, tipo, teve momentos que perguntaram pra mim, sabe? Você quer fazer essa função? Ninguém tá Porque você pode ser um diretor de arte, um redator, e não querer ser um diretor de criação. Isso não tem problema nenhum. E não quer dizer que você, então eu não quis evoluir. Não tem nada a ver. Como eu falei, assim, é ter aptidão, ter vontade e falar, não, eu quero liderar uma equipe. Às vezes você não quer, velho, você quer fazer seu trampo, saca? E talvez até se aperfeiçoar mais com a sua técnica, seja de redator ou como diretor de arte. E só que você não quer ser diretor de criação, saca? É super natural e acho que é o que acontece assim nas agências, né? Assim, alguns vão optar por querer seguir adiante nisso, né? E outros não, velho. Até porque não há nenhuma garantia de diretor de arte talentoso, redator talentoso, ser um bom diretor de criação, né? Não, pode acontecer de você ter diretores de criação que não são tão bons ali no seu ofício específico. Acontece. É igual futebol. Você não tem, às vezes, um técnico que não jogou nada, que era um perna de pau, certo? Mas para dirigir a equipe e tocar ali o batidão, ele é um cara que manda bem. Mas se você pedir para ele ouvir lá para trás o que ele fez como jogador, ele não foi um craque, né? Gerenciar a gente é mais difícil. E fazendo essa comparação aí futebolística, é a mesma coisa, tipo, o Messi é um puta de um jogador alienígena. Quem garante que ele vai ser um bom técnico? Quer dizer, não dá para garantir isso. Uhum. E eu, olhando o perfil dele, posso até afirmar, ele nunca vai ser técnico, né? Então, assim, é perfil, né? É perfil e é o que você falou, não é garantia. Diretor de criação não garante que você foi um puta diretor de arte, ou um puta redator, mas é interessante que você tenha trabalhado com caras fodas para saber o que é bom, o que é ruim,
e tá sempre ligado no que está acontecendo, né? E na nossa Espeto passou por uma galera legal também, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas passou por uma galera legal ali também, né? Quando estavam acima de você. Sim, acho que isso é importante, né? Eu já até falei assim, hoje como sócio e diretor de criação aqui da Mindset, eu já falei para alguns estagiários, como a gente é uma agência pequena, está começando, tem 2 anos aí de mercado, às vezes eu falava para eles, assim, na entrevista, às vezes eu via que não tinha um perfil para entrar aqui, e falava assim, cara, você é muito novo, você precisa ir trabalhar numa agência grande para você ter contato com gente boa, assim, e de monte. Porque numa agência pequena, às vezes, você não vai ter esse cara, ou esse cara vai estar muito ocupado, né? E a agência grande, ela te permite isso. Você tá, de repente, dentro de uma sala de criação que tem 6 DAs e 4 redatores, cara, e você vai aprender muita coisa lá, né? Então, como você tinha perguntado, nessa época aí, eu era mais novo, moleque, e tinha muita gente talentosa para eu trocar ideia. E eu lembro que eu abria o arquivo dos caras, tá ligado? Como DA, abri o PSD, deixa eu ver como é que ele fez essa arte. Ele trabalhou com 3D, deixa eu entender, sabe? Fuçava mesmo. Os arquivos lá fica no servidor e ia aprendendo. E a gente tem nessa época a gente tinha muita... não tinha essa coisa assim, eu sei, não vou te mostrar. Eu tenho tal tipografia, só minha, não vou te passar. Eu tenho um banco de grafismo, de efeito que eu sei fazer, eu não vou te ensinar. Lá a gente trocava muito figurinha, né? Bom, vamos deixar esse papo para daqui a pouquinho. Bom, você já falou do Mindset, né? Pô, depois de 12 anos, belo dia, chegou o momento de abrir a própria agência. Como se deu essa transformação de diretor de criação para empresário? Então, foi uma decisão que não foi de uma hora para outra, acho que ela foi maturando, né? Porque, como eu te falei, 12 anos numa mesma agência, chegou um momento que eu falei assim, ou eu mudo para uma outra área, né? Porque se eu fosse para uma outra agência e fosse desenvolver a mesma função aqui em Ribeirão, eu acho que eu não ia me satisfazer profissionalmente e internamente, assim, sabe? Eu precisava de algo que fosse totalmente diferente. Então eu teria que sair da agência para ir para uma outra em outra cidade. Ou mudar de área, assim, trabalhei com publicidade 12 anos, agora eu vou trabalhar na área de marketing de uma empresa, ou numa house. Ou trabalhar com algo que eu gosto muito e que eu procurei me especializar, fazer curso, que é trabalhar com branding. Então, assim, eu pensava nisso, posso tentar ir numa empresa e trabalhar nessa área de marketing e branding da empresa. Então, eu estava com essas possibilidades aí. E uma delas era também empreender. Então, assim, se for continuar com a agência, eu acho que eu vou abrir a minha, né? E aí eu tinha já essa vontade. Alguns amigos falavam assim, você tem perfil para fazer isso, no sentido de querer mais, assim, você chegou até um ponto, agora você vai querer empreender ou fazer outras coisas. Então, acho que a coisa ia acontecer mesmo. E aí eu recebi já tinha essa vontade, estava procurando,
eu cheguei a trocar ideia com outros amigos que eu fiz curso em São Paulo, especulando, né? O que você está fazendo? Aí uns amigos abriram um escritório de branding em Americana, Black Magenta. Aliás, os meninos são bons pra caramba. Vale a pena dar um Google lá e ver os trabalhos deles. E aí, trocando ideias com eles tinham acabado de montar a agência, estava curtindo a independência, fazer o que eles querem, do jeito que eles querem. E eu falei, putz, comecei a procurar isso. Será que eu vou também fazer esse caminho? Ou procuro um amigo para juntar? E aí rolou do Roberto, que trabalhou comigo na 6P, me convidar para ser sócio, né? E aí não teve nem como assim, não precisei nem pensar muito, porque foi essa atração que rolou de pensamento, de vontade e de empreender e ter uma agência. Então deu muito certo. A gente falou do desafio de ser diretor de criação, como é agora o desafio de ser um empresário, de ter que tocar uma estrutura. Então, tem um amigo até que uma vez me zoou, falou assim, você vai abrir agência, você tá achando que você vai virar marajá e tal, você vai trabalhar 3 vezes mais do que você trabalha, né? E é verdade, cara, porque muita coisa que tem relacionada ao negócio, né, de propaganda, eu não tinha a menor ideia, eu não sabia. Então eu tive que aprender coisa nova pra caramba, né, de gestão, de financeiro, de administrar, e ainda tô aprendendo, cara. Se for ver, eu sou um jovem aprendiz de empresário, mas é desafiador pra caramba, só que acho que era isso que eu precisava, entendeu? Uhum. De ter a direção de criação, mas ter outros desafios, né? E no começo, tanto eu quanto o Roberto, a gente fez 1000 funções, assim. E isso é bom demais, sabe? Você aprende muito. Erra também, mas aprende pra caramba. Então, tem sido empolgante aí ser empresário. E a gente foi meio louco, né, se for ver. Porque eu lembro na época que até um tio meu falou assim, nossa, mas era 2017, né, 2 anos atrás. O Brasil e a economia estava bem estranha, estava tenebroso. Estabilidade econômica, política. E aí alguns amigos e um tio meu falou assim, nossa, mas você tá lá há 12 anos, tá bem, tem sua posição, cargo de confiança e tal, você vai meter o louco? E aí eu falei, vou. E hoje é legal você estar falando disso, que depois de 2 anos eu encontrei esse meu tio lá de Curitiba e ele falou, Marquinhos, eu te admiro, você e seu amigo foram corajosos e agora vocês estão aí colhendo os frutos, né, de ter arriscado, né, de achar que com trabalho, com vontade, que a situação ia melhorar e é isso, cara. Nesses 2 anos de agência, a agência cresceu, um monte de trabalho legal, estão entrando clientes aqui, mais funcionários. Qual é o sentimento, o orgulho de ver que a empresa tá indo certo, que o teu tio faz sentido o teu tio ter orgulho? Então, velho, eu acho que a gente, quando abriu a agência, a gente tinha essa proposta mesmo, assim, de ter um novo modelo de agência para atender clientes que pensam de um jeito diferente, né? Que entendem que comunicação e propaganda mudou bastante
E eu acho que a gente atraiu esse tipo de cliente também, né? Então, assim, hoje a gente trabalha com cliente em São Paulo, que são empresas grandes lá, né? Inclusive, a Serasa Experian é gigante, assim, falando de Brasil, falando internacionalmente, que é uma empresa do grupo Experian, né? É uma multinacional, e a gente fica muito orgulhoso, assim, de ter conquistado esse cliente, de poder trabalhar com ele. Acho que essa sintonia, porque é um cliente que quer repensar como falar com o consumidor, como trabalhar com dados, como melhorar o país, pensando em economia, em desenvolvimento, e a gente tá ali dentro, vivendo isso, assim, é muito legal. Eu acho que isso que dá orgulho de ver que a gente está no caminho certo, sabe? E para quem ainda não conhece a Mindset, aquele momento de vender a agência, qual a proposta da Mindset de fazer as coisas diferentes, de ter esse novo modelo, e por que uma empresa estaria o casamento legal com a Mindset? Então, vender o peixe, né? Eu acho assim, velho, a gente tem tanto eu quanto o Roberto, a gente pensa num modelo híbrido mesmo, de trabalhar com profissionais que tenham multidisciplinas, né? Então, assim, eu não... até acho que eu te comentei pelo começo, a gente fazer várias coisas dentro da agência, quando estava só nós dois, eu acho que a gente procura esses profissionais e que tenham essa vontade. Então, assim, para o mercado e para os futuros publicitários, eu acho que, assim, o que a gente pode oferecer é não ter aquela formulinha de como vai trabalhar a propaganda, de como vai rolar as campanhas. A gente é aberto para novas ideias, para inovar métodos. Então, se um cliente pedir para a gente repensar como criar uma campanha, como trabalhar os produtos dele, a gente não vai tentar encaixar ele num modelinho nosso que a gente já sabe que dá certo. A gente vai errar, às vezes vai até apanhar, mas vai querer fazer alguma coisa diferente para aquele cliente, né? Mas porque está dando certo com o cliente A, eu vou pegar esse modelo e aplicar para os demais. É uma coisa que a gente não faz, e a gente tenta aprender e sempre trazer coisa nova para esse cliente, né? A gente falou, né, de CSP, teve períodos legais de criação, e tu passou por esse momento. E uma coisa assim que na verdade, um dos motivos desse projeto, que é o da gente trazer coisas, o mercado de Ribeirão voltar a crescer, não o mercado de Ribeirão, mas o mercado do interior, né, por conta o nosso parâmetro com São Paulo é um pouco, não é a palavra correta, mas é desleal, né? Não é justo, os caras têm outros investimentos, outras verbas, mas a gente já conversou em outra situação de como outros lugares aqui do interior estão fazendo bons trabalhos. Sim. Eu lembro de 2016 no Fast Video, cara, que Uberlândia veio com um monte de trabalho legal demais. Nos outros anos eu não vi a mesma quantidade de trabalhos legais, mas, muito trabalho legal. Então, por que a gente não tá com dificuldade de emplacar trabalhos legais, especificamente em Ribeirão? A gente vê, eu acho que os profissionais do ano da Barão de Mauá, acho que foi o último grande trabalho de Ribeirão, né? Teve
premiação recente ainda, mas um trabalho de grande visibilidade, acho que foi o da Barão. E o que tu sente de dificuldade? Por que a gente não está conseguindo emplacar aqui em Ribeirão? Então, bom, primeiro você falou das agências, né, aqui da região, que são perto. Eu acho que Uberlândia, você falou desse ano aí, mas já teve alguns outros anos também que eles passaram o rodo. Aí, e não é nem só ganhar o prêmio, né, porque realmente as campanhas são bem feitas, bem executadas, não são só para ganhar prêmio. Você sabe que aquele tipo de campanha deu resultado, né? E aí, não só Uberlândia, né, tem outras agências que eu vejo, assim, que eu acompanho. Eu gosto muito do trabalho também tem uma agência em Campinas, eu acho que é Campinas, Arpejo, que vem fazendo trabalhos legais. Tem a Maia, né, que a gente estava falando antes de Rio Preto, que também ganhou o Fast Video esse ano. Eu acho assim, você tinha perguntado por que era difícil. Por que tá difícil colocar bons trabalhos na rua mesmo, assim, a gente vê? Então, são duas coisas que eu acho que precisa... que podem fazer isso mudar. Primeiro, tem a questão da verba mesmo, que eu acho que deu uma boa secada aqui em Ribeirão Preto, né? Eu venho acompanhando assim, na época que eu trabalhei na 6P, eu via alguns clientes cada vez mais diminuir a verba, né? Então chega uma hora que, por mais que você seja criativo, que você tente pensar várias soluções, você vai esbarrar na questão financeira, que tem a ver com produção, né? E esses filmes aí que são bem legais, eles têm uma produção, tem uma verba aí forte em cima, né? Mas não é só isso. Se fosse só o lance da grana, eu acho que também é um papel da agência, né, de convencer mesmo o cliente, né, de fazer ele acreditar que, cara, vale a pena você investir aqui, sabe? Faz esse filme, faz esse planejamento, essas mídias que vai dar certo. Eu não sei, assim, correr o risco, às vezes até falar, cara, vamos... Não sei se dá pra fazer isso, né? Mas eu te garanto que essa campanha vai dar resultado. Mostrar depois os resultados, se aí daria jeito de conseguir emplacar mais filmes e campanhas legais, assim, como já aconteceu em algumas épocas. Mas acho que esse é o nosso desafio, velho. E você, como redator, roteirista, tem que quebrar a cabeça aí, junto com a galera aqui de Ribeirão Criativa, de tentar fazer um filme com uma ideia muito legal, com pouca verba. E com o cliente pensando assim, será? Mas aí entra um negócio que mesmo com questão de grana, vamos conseguir uma ideia bacana com uma viabilidade de produção. Boa parte, né, a gente acabou de falar de São Paulo, que não é parâmetro, mas acaba sendo. Boa parte das ideias são até simples, mas tem uma ideia ousada, o cliente arrisca. Como mesmo uma produção mais simples, mas como talvez eu tenha uma dificuldade também de convencer o cliente a tentar uma ideia diferente, não fazer aquela ideia que meio que vai agradar a todos ou que não fica na normalidade, não consegue se destacar. Já passou por esses processos de convencer ideias diferentes
e talvez é o momento de a gente tentar um pouco mais? Já passei, mas eu acho que tem um pouco de culpa do lado de cá também, né? Às vezes a gente fica reclamando, o cliente não aprovou a campanha, ou não quer fazer filme, ou não tem verba. De repente a gente tem que olhar para o umbigo e ver, será que o que eu ofereci está fazendo sentido para esse cliente? Uhum. É relevante, é pertinente para o que ele quer? E aí é uma coisa que nós precisamos assim parar, olhar, fazer uma autocobrança de melhorar, e acho que oferecer mais opções, então, sabe? Às vezes a gente tentou uma estratégia que não faz sentido para ele, vamos pensar em outra, né? Eu acho que se é relevante e pertinente para o cliente, ele vai fazer. Eu já vi cliente que não tinha aquela verba e fez o filme, né? Aconteceram algumas vezes, e eu vi lá na época da CSP com a Algar. E a ideia surgiu ali entre os criativos, mais o atendimento, e levou lá para eles, e o cliente gostou, achou que fazia sentido e arrumou a verba, uma verba que nem estava planejada para o ano, entendeu? Então, assim, dá para fazer. E aí a gente tem que propor mais, né? Mas é como eu disse, assim, às vezes, o que precisa mudar um pouco da mentalidade, acho que dos clientes, é que, assim, às vezes ele acha a ideia muito legal, muito criativa, super pertinente, e ele quer um resultado da produção, né, como os filmes de São Paulo. E aí, na hora que a gente mostra o orçamento, ele fica em choque. Então, assim, falta também para alguns clientes essa percepção, assim, de se você quer ter um filme muito bem produzido, um filme impecável, né, sem ser com os mesmos modelos que a gente já está cansado de ver aqui do interior e tal, você vai ter que pôr a mão no bolso, entendeu? Só que, cara, você vai ter um filme diferente. Você quer ter a mesma coisa, né, que tem o mesmo cast aqui que parece em todos os filmes, a mesma locução. Não, se você quer algo diferente, você vai ter que pagar por isso, né? Acho que falta um pouco disso para o cliente entender. Às vezes você dá sorte de pegar um cliente que tem alguém lá na área de marketing que tem essa vivência, que já é mais bem preparado. Então, aí ele consegue convencer a diretoria lá, né, de que aquilo faz sentido. Mas é convencimento, velho. É o poder do convencimento. A gente tem que fazer isso chegar até o cliente e fazer as campanhas legais irem para a rua. Eu concordo, a gente tem que ralar mais também do lado de cá, né? Bom, a gente não é feito só de propaganda, a gente é feito de outras coisas também, cara. Quais são tuas outras referências, ou seja, dentro da propaganda e fora da propaganda também, que te ajudam a criar, a ter ideias? Então, cara, referência, sim, eu vou falar um pouco do interior, né? Os DAs, assim, que eu trabalhei, que eu aprendi de alguma coisa legal e que me ensinou não só a direção de arte em si, mas profissionalmente, assim, deu toques e tal. Eu não posso deixar de citar, tipo, o Naga, quem não conhece. Aliás, já aproveita e fala do Nagaia, o famoso ninja. O famoso Nagaia, e que tá rolando também agora, né, vai completar 7 anos que ele faleceu, então vou deixar falar um pouquinho mais, porque o Nagaia tem uma representatividade, eu não tive a oportunidade de conhecer ele. Então, o Naga, a gente vai fazer uma surpresa aí, mas a gente vai fazer uma homenagem para ele no dia 4 de agosto aí.
vai completar 7 anos que ele nos deixou, né? Na época foi um choque para todo mundo. Mas assim, vamos falar de coisa alegre, né? Na época que eu trabalhei com ele, eu era muito novo, assim, igual eu te falei, molecão. E o Naga, além de me ensinar várias técnicas e várias referências para direção de arte, tinha aquela coisa de dar os toques, né? Profissionalmente, ó, você tá vacilando ali, ó, presta atenção no horário. Na hora que você for falar com tal pessoa, você fala desse jeito, sabe? Uns toques que é legal você ter alguém dentro de uma agência no começo que te ajude, né? E aí, nessa época que eu conheci ele, eu tive ele como tutor, assim, né? E depois virou meu amigo pessoal. Então, acho que na direção de arte, pensando aqui no interior, né? Porque, assim, eu falar das referências de fora é muito fácil, né? Porque você vai ter vários diretores de artes muito fodas, né? Só que é uma referência distante, né? É bom você ter. Eu tenho alguns, assim, até te brinquei aqui, alguns eu nem lembro o nome, mas eu tive a oportunidade de conhecer os irmãos gêmeos lá, o Roberto e o Renato Fernandes, que são, acho que de Curitiba. Né? São 2 criativos fodidos, assim. Fiz um curso com o Roberto na Cuca, e a gente fica, às vezes, endeusando o cara, e aí você vai trocar ideia com ele, falar de propaganda, você vê que que o cara não é alienígena, que tá próximo, né? Então, esses caras, assim, na minha época, né, como se fazer facu, o Serpa ainda estava trabalhando e faturando um monte de prêmio e fazendo aquelas campanhas fodas de Havaianas, da Volkswagen, campanhas lindas. E acho que é referência para qualquer diretor de arte. Vários desses nomes, tanto dos brasileiros quanto os artistas e ideais internacionais, né? Eu tenho alguns, assim, que eu sempre estou olhando a pasta, o trampo dos caras, mas eu prefiro falar também desses que estão aqui perto, né? Então, assim, voltando lá, eu comentei do Nagai. Depois, trabalhei com o Léo Rabelo, que hoje está em São Francisco, eu acho, San Diego, quer dizer, que é um cara também excepcional, assim, ele até, a gente zoava lá na época da CSP que ele era alienígena, e pegava um programa assim, vou começar a ver esse programa aqui de 3D, deixa eu ver como é que é. Aí no outro dia o cara tava fazendo um robô 3D que ele layoutou, saca? Era um negócio absurdo. Mas era um DA com muita referência, muito criativo, né? Falando mais de DAs, puxar o saco pro nosso lado aqui. E o Léo Moura, Leite, que a gente trabalhou muito tempo junto, lado a lado ali, e a gente trocava essas figurinhas aí que eu te falei. Então é um DA que eu tenho uma puta admiração e respeito. E o que mais, cara? E tem uma galera aí que eu conheci faz pouco tempo, mas que eu já curto os trampos, né? Que é o Thiago Vinhático, você conhece. Meu muso. E é um DA também que eu curto pra caramba. Cara foda, que tem trabalho premiado, tem trabalho no Archive.
e o Daniel Goraieb. Vai me matar se eu falar o sobrenome dele errado, mas eu não sei se está certo. Então, esses DAs, né? E eu gosto tanto de DA, cara, que eu casei com uma. Que é a minha esposa, Juliana Fantato, que ela é diretora de arte. E eu falei de todos esses cuecas. É aquele momento de declaração de amor, né? Falei de todos esses cuecas aí, mas quem manda bem mesmo é ela, entendeu? É isso. Cara, e referência fora da propaganda? O que tem pra tu ver? Quem tá começando ou quem não tá começando, coisas legais pra ver aí? Algumas poucas referências. Cara, referências fora, aí acho que vai ser muito particular, assim, o universo de cada um, né? Mas eu vou dar alguns exemplos que aí pode servir para esses novos criativos aí. Todo mundo tem uma preferência, um gosto musical, né? Acho que isso como eu disse, cada um vai ter o seu e a sua influência, a sua mistura, né? Mas eu vou dar um exemplo meu, que, por exemplo, desde pequeno, por influência do meu irmão mais velho, eu aprendi a gostar de Pink Floyd. E aí comecei a ouvir e tal, mas onde eu quero chegar com a referência musical de repente para criar? É porque assim, a música ela tem muito de processo criativo, né? Desde a concepção do álbum até como a banda escolheu como ia ser a arte daquela capa, daquele disco, daquele CD, né? E a própria música é um exercício criativo, no jeito que rimou, o tamanho da música, qual que é a ideia que aquela música quis passar, e aí você entra você entra na música e vai entender a composição, o peso daquele acorde, ou aquela harmonia, tudo isso é criação, né? E eu, como eu te disse, falei do Pink Floyd, quando eu comecei a olhar eles dessa maneira, não só por gostar da música, mas entender o processo criativo deles para fazer Dark Side of the Moon, do Roger Waters para pensar no The Wall, e você vai num show do The Wall e você vê aquela super produção, você vê tudo aquilo, velho, isso é uma puta de uma escola ali que você tá absorvendo e tendo referências o tempo todo, saca? Então assim, tô citando o Pink Floyd, mas de repente a sua vai ser outra banda, de outro criativo é música clássica, mas assim, vai te impactar de alguma forma. Então acho que assim, se você tá querendo criar e busca outras referências, eu sempre, às vezes, vou na música. E um outro exemplo que agora nem dá para fazer mais, mas na época que tinha locadora de filme, eu ia muito aqui na Gênios, e aí eu chegava assim, para alugar filme, a mulher até achava que eu era meio louco, né? Esse cara tá arrumando, né? Porque eu ia passando pelas capinhas lá dos filmes e ia vendo a direção de arte da capa do filme. Que tipografia que o cara usou. Tem fotografia, é uma ilustra, é fusão. E eu ficava olhando e tentando entender, assim, com a visão do diretor de arte, o que o cara quis fazer ali, qual que é a ideia, né? E nesse passatempo de escolher um filme, eu estava buscando outras referências. Então, assim, estava me alimentando. Não que eu já sabia que eu tinha que criar alguma coisa, aí eu vou para lá. Mas eu ia abastecendo minha cabeça, minhas referências, para quando surgisse uma campanha X, Y, eu estava ali bem carregado, né? Então, acho que uma dica, assim, para os criativos é isso, assim,
se você gosta da direção de arte, é você estar atento a essas referências que não necessariamente estão lá no Behance ou no Clube de Criação, ou nesses sites que hoje tem news, né, de arte, de referência. Tem lá top 50 anúncios criativos. Se você for ficar olhando aquilo lá, você vai fazer o mais do mesmo, né? Você vai tentar imitar, e é natural que no começo você faça isso, né, de olhar um anúncio e ver, putz, o cara colocou o título ali no cantinho, pôs ele pôs uma textura por baixo, fez um lettering. Isso faz parte, eu acho que é importante beber da mesma água, mas é importante você fugir disso, né? Então, viajar também é uma puta escola de direção de arte, porque você vai para uma cidade ou para um país diferente, você tem outras cores, outros gostos, outras formas de comunicar, né? Então, quando vou viajar, eu costumo tirar muita foto de vitrine de loja, ou do folderzinho que eu peguei lá, que estava contando da cidade, ou do metrô, porque tem uma diagramação interessante, ou a fonte, a tipografia é legal pra caramba. Então, na hora que você está viajando, você está tendo essas referências, né, velho? Eu acho que quem gosta de direção de arte vai entender o que eu estou falando. Então, acho que a dica é essa, assim, tente beber de outras águas, né? Não só da propaganda, que na hora que você for criar, você vai ter conexões, ideias diferentes, né? Bom, já que a gente está falando de conselho, bom, para fechar o nosso papo, se você pudesse dar um conselho ao Marcos estagiário que estava lá na Altype, ou na Fundação, ou na Barão de Mauá, e um conselho que servisse para ele e servisse para quem está começando também, o que você diria para o nosso Marquinho? Bom, um bom conselho, mas aí é que tá, né? Tudo tem sua fase. Eu te falei, né, que no começo ali, eu tinha acabado de me formar, moleque, então assim, aquele lado de super profissional exemplar, eu não tinha, assim, então, questão de horário, sabe, de às vezes atrasar, só que eu compensava com, às vezes, ficando lá até mais tarde sem precisar ficar, porque eu gostava tanto da propaganda e de ver os caras ali fazendo e tal, que eu meio que compensava, né, esse lado indisciplinar meu, às vezes com horário, com postura, né, mas erros assim, velho, eu acho que faz parte e não é só naquela época de estágio, não. Eu continuo errando, aprendendo. Eu acho que isso faz parte do processo criativo e de evolução de qualquer profissional, né, como ser humano também. Eu não sei que dica que eu daria, não, viu, pro Marquinhos lá naquela época. Eu acho que eu falaria, velho, você mandou bem aí, faria a mesma coisa que você fez de novo. Tem alguns erros pontuais, mas que eu te disse, assim, eu acho que faz parte. Tem uma mensagem de Mestre dos Magos aí que a galera vale a pena voltar, que tem uma mensagem subliminar aí no entendimento do conselho do nosso hoje velho Marquinhos para o pequeno Marquinhos. Escuta de novo que tem um conselho aí, depois pode até contar pra gente, pelo menos o que eu entendi. Marquinhos, cara, obrigado pra cacete pelo papo, foi legal demais, obrigado por topar ser ser minha cobaia, e valeu demais, cara, e galera, obrigado aí por terem ficado com a gente até o final, e daqui a pouco tem mais um Hack Play. Um abraço. Falou, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Em breve, a gente volta com mais um entrevistado para falar de propaganda nessa pegada mais próxima da gente. Antes de acabar,
aquele obrigado mais do que especial para Totini Produções, que além do equipamento, também deu aquele talento no áudio. Até a próxima, e fica tranquilo que o entrevistador promete que vai melhorar.